J'avais demandé à m'asseoir E eu tinha pedido para sentar, pour méditer sur tout ce qui se passait. para meditar sobre tudo o que se passava. Mais automatiquement, j'avais vu une conclusion Mas automaticamente, eu vi uma conclusão, qui disait que le frère que Henri dizia que o irmão Henry a demandé à s'asseoir pour méditer sur sa vie. pediu para se sentar para refletir sobre sua vida. Et plusieurs tiennent juste E muitos estão apenas segurando qu'aujourd'hui même, que hoje mesmo, ce langage-là, aquela linguagem lá, malgré qu'un frère embora um irmão les avait recadrés un jour par rapport à cela dans un groupe. tinha enquadrado eles um dia por ter reportado aquilo em um Et grupo. en fait, E, de fato, il y a véritablement un problème há mental. verdadeiramente um problema mental. En fait, un problème mental se pose De véritablement. fato, um problema mental se põe realmente. Et pour plusieurs, E para muitos, ce n'est pas de leur faute, mais ils ont été rendus não comme é ça. culpa deles, mas eles foram feitos assim. Et c'est à la racine même des E problèmes esta é a raiz dos problemas que je voudrais aller ce soir. que eu gostaria de chegar nesta noite. Beaucoup de problèmes sans fin Muitos problemas sem que fim, vous connaissez déjà très que bien você já conhece muito se bem. sont passés et continuent même de se passer Aconteceu e continua dans le acontecendo pays. no país. Jusqu'à aujourd'hui même, Até hoje mesmo, des personnes ne se parlent as pas pessoas não dans se le même falam pays no mesmo que país. autres. E outros. Et il faut savoir E ele tem que saber que le véritable auteur de tout que o ça, verdadeiro autor de tudo isso c'est Kakou Philippe é Kakou lui-même. Felipe, ele mesmo. Et je vais E m'expliquer. eu vou me explicar. D'abord, Em primeiro lugar, s'il y a toutes sortes de problèmes se há algum aujourd'hui, tipo de problema c'est hoje, parce que Kakou Philippe é porque Kakou Felipe est un véritable disciple de é um l'argent. verdadeiro discípulo do Son dinheiro. but, c'est l'argent et la popularité. Seu objetivo é dinheiro e popularidade. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'influence dans le Hoje, pays, quando falamos de influência no país, ce n'est pas la personne não é de a pessoa quelqu'un de alguém qui influence que quelqu'un, influencia alguém, mais c'est plutôt mas é l'argent. mais sobre o dinheiro. Et si plusieurs personnes ont été E se várias influencées pessoas foram et influenciadas continuent toujours d'être e ainda influencées continuam par a ser l'argent, influenciados pelo c'est dinheiro, parce que é porque Kakou Philippe lui-même Kakou Felipe e ele a pris mesmo position pour l'argent. tomou uma posição para o Donc ce dinheiro. n'est pas du tout la faute à ces personnes Portanto, não é culpa dessas pessoas qui se laissent influencer aujourd'hui par l'argent. Ce n'est pas de leur que se faute. deixam influenciar hoje pelo dinheiro, não é culpa Mais delas. c'est Kakou Philippe Mas é lui-même Kakou Felipe e ele qui a mesmo pris position pour l'argent jusqu'au que point où tomou uma posição para o dinheiro até o fim. il pouvait défendre les mauvais Ele actes defende até as más ações de celui qui a de l'argent quem tem dinheiro et aller jusqu'à dire que tel e chegam a dizer que tal et tel ont fait pire que ça, e tal fazemos pior do que sans isso, toutefois condamner les mauvais sem actes. contudo condenar as más Et ações. c'est normal que les E é problèmes normal que demeurent os problemas permaneçam sans fin. sem fim. Et en septembre E em 2012, setembro de il pouvait 2012, se faire braquer à son ele domicile pode ser assaltado em sua casa avec une somme de 7 millions de francs com uma CFA, soma de 7 milhões de francos CFA, alors que l'Église avait une dette de 4 enquanto millions. a igreja tinha uma dívida de 4 Vous milhões. voyez? Et il faisait croire aux assemblées Você vê, e ele fez as assembleias acreditarem qu'il n'avait pas d'argent. que ele não tinha Il dinheiro. pouvait même demander Ele l'aide poderia mesmo pedir ajuda à l'intérieur comme à ao interior l'extérieur como no de son exterior, pays pour l'enterrement de sa de mère, seu país para o enterro de sua mãe, comme s'il n'avait pas l'argent. Alors como qu'il se ele avait não tivesse beaucoup d'argent dinheiro, dans sa chambre. enquanto que ele tinha muito dinheiro guardado em seu quarto. Donc c'est Kakou Philippe lui-même qui a légalisé les mauvais Então é esprits Kakou Felipe, ele mesmo que ilegalizou os espíritos et malignos mauvais actes ici au e Bénin. atos maus aqui no Benin. Et la seule option pour que les problèmes aient une E a fin única opção para os problemas terem um est fim qu'il faut que tout le monde se é que todo range mundo tem que se acalmar dans la vision de celui qui a na l'argent. visão de quem tem o dinheiro. Et même ceux qui ont compris cela sont déjà même dans cette E vision-là. mesmo aqueles que entenderam isso, já estão mesmo nesta visão que Même les soi-disant ainda tem problèmes os chamados dans problemas. le groupe francophone là-bas. No grupo francófono lá, Moi, j'avais déjà dit à des eu personnes, já tinha falado para as pessoas, bien avant que Kakou Philippe ne muito parle, antes de Kakou Felipe J'avais falar, déjà dit à des eu já personnes tinha que falado c'est para as Kakou Felipe pessoas lui-même que é Kakou Felipe, qui est l'auteur ele mesmo que é o autor de toutes de ces troubles-là. todos esses C'est lui-même problemas. qui est l'auteur de tout ça. Ele mesmo é o autor de tudo J'avais isso. dit cela Eu disse à des isso personnes déjà bien para as avant pessoas que muito antes, lui-même ne vienne que confesser, ele mesmo não vem demandant pardon confessar, à Dieu parce qu'il est l'auteur des problèmes. pedindo perdão a Deus, porque ele é o autor dos problemas. Mais en fait, Mas de il fato, n'y a même pas de problème dans le groupe não là-bas. tem nem problema no grupo lá. C'est juste un trouble que Kakou Philippe a semé simplement. É como se fosse um problema
que Caco Felipe tem simplesmente semeado. C'est plus tard qu'il dit que c'est maintenant il se É rend mais compte tarde de que ele cela. vem dizer Alors que que moi j'avais percebeu, déjà vu ça enquanto que eu depuis. já Déjà tinha visto isso bem antes. dit cela à des personnes même E eu já tinha falado aquilo às en pessoas. quoi lui il est Bom, em spirituel. que Alors, ele é espiritual. si tes disciples Então, se seus sont, discípulos sont plus spirituels são que mais toi, espirituais do que en quoi tu es você, alors em prophète? que você é um profeta. Maintenant, je me trouve dans le devoir Agora eu me encontro no de dever vous dire certaines vérités de vos dizer certas verdades que j'avais fini par que eu comprendre. tenho finalmente Parce compreendido. que Por c'est quê? moi qui ai apporté le message de Caco Philippe ici au Bénin. Eu trouxe a mensagem do Caco Felipe aqui no Benin, Mais j'ai fini par comprendre mas eu tenho finalmente que compreendido à la base que même, na base, aucun Dieu nenhum Deus n'a parlé à Caco Philippe. falou com Caco Felipe. Aucun Dieu ne lui a parlé. Son but, c'est simplement l'argent et la popularité. Nenhum Deus falou com ele. Seu objetivo é simplesmente dinheiro e popularidade. Et parlant de popularité, E falando da popularidade, vous pouvez l'entendre dire que le plus important est que l'humanité entende son você nom. pode ouvi-lo dizer que o mais importante é que a humanidade ouça o seu Pas nome. même forcément son message, mais seulement son Nem nom. mesmo necessariamente sua mensagem, mas apenas seu Que nome. l'humanité entende son nom, c'est la popularité. Que a humanidade ouça o seu nome é a popularidade. Et c'est l'argent en premier. E é o dinheiro primeiro. Et que ce soit dans son livre, E que esteja em seu livro, comme dans ses actes au quotidien, como nos seus atos no cotidiano. tout est mensonge. Tudo é mentira. Tout est mensonge. Tudo é mentira. Et plusieurs même le savent très bien. Plusieurs le savent très bien. E muitos até sabem muito bem. Mais il a inventé ces histoires de foi prophétique Mas ele inventou aquela história de fé et profética e de d'infaillibilité infalibilidade pour endormir tous ceux qui tombent dans son para piège. adormecer todos aqueles que caem em sua armadilha. En sorte que quand tu es dans le piège là, Nisso, quando você está na armadilha lá, même si tu vois que ici là c'est un ou mensonge, mesmo se você ver uma c'est mentira, la foi prophétique. On suit simplement. é a fé profética que apenas seguimos. Je peux citer beaucoup d'exemples Posso citar muitos exemplos dans son livre, em seu livro, comme en dehors de son livre. como fora de seu livro. Par exemple, ici au Bénin, par exemple, Bom, por exemplo, aqui no Benin, por lorsque exemplo, le frère Collet avait quando o converti irmão Colé se converteu, un jeune musulman à Djougou, par um exemple, jovem não muçulmano de repente, por et que exemplo, les parents de ce dernier étaient en train de le e que os persécuter, pais deste último estavam perseguindo, et le jeune s'était enfui de la e o maison, jovem fugiu de et casa. avait fait appel au frère Collet. Ele havia apelado para o irmão Colé. Puis nous l'avions envoyé à Cotonou Então nós o mandamos para Cotonou, d'abord, et puis ensuite primeiro e depois, au Togo, chez les frères du Togo entre là-bas. os irmãos do Togo, lá. Mais quand les parents de l'enfant Mas quando os pais da ont criança convoqué le frère Collet au commissariat, convocou o irmão Colé na delegacia, Caco Philippe a donné des instructions Caco acaba dando instruções de dire au commissariat là-bas para que dizer à delegacia de lá que il ele, ne sait pas où se trouvait e ele não sabe onde ele estava. le jeune frère. O jovem irmão, Vous voyez, il dit que le frère Collet n'a qu'à dire là-bas que lui ne sait pas veja, ele disse para o irmão Colé que lá, e para dizer que não sabe où se trouve onde se encontra. le jeune frère. O jovem irmão, Vous voyez, alors você que le vê, frère Collet sait très bien enquanto les o traces irmão et conhecia partout muito bem os où le frère était. vestígios, onde quer que o irmão Mais estava. les instructions disaient de dire qu'il ne sait pas où se trouvait le frère. Mas as instruções diziam para ele dizer que não Et c'est sabia. ce que le frère Collet a fait E là-bas. foi isso que o irmão fez Et lá. puis, à la suite, E então, il em était seguida, parti se confesser en assemblée. ele tinha ido se confessar na Cela Assembleia. avait même sa confession même en assemblée. E que ainda teve sua confissão mesmo na Avait même Assembleia. scandalisé des personnes qui m'avaient écrit en son temps. E até escandalizou as pessoas que me escreveram na época. Sa confession de mensonge Sua volontaire confissão de mentira voluntária avait scandalisé des personnes. Alors même que ces personnes ne savaient même pas havia que escandalizado as pessoas, enquanto que essas pessoas nem sabiam que Caco Philippe, qui a donné même ces instructions-là. Caco Felipe é quem tinha dado essas instruções. Le prophète peut envoyer les frères commettre des actes qui peuvent scandaliser Aqui o beaucoup. profeta pode enviar Vai, o irmão que cometerá atos que podem escandalizar muitos. Você vê um pouco. Or, dans son livre, E il peut ou em dire, seu livro ele pode dizer: moi, le prophète Caco Philippe, je ne mentirai jamais. eu, o profeta Caco Felipe, eu não mentirei jamais. Ouais. Et il y a plusieurs d'autres exemples comme ça qu'on peut citer plusieurs. Você vê e há vários outros exemplos como este. Há vários. Et nous acceptions tout E cela nós aceitamos tudo au nom isso de la foi em prophétique. nome da fé profética. Vous voyez, Você vê, quand on prend son quando livre, pegamos o seu livro, déjà au premier já verset, no primeiro il verso, dit qu'il n'avait jamais été dans une ele église. disse que nunca tinha estado em uma igreja, Mais dans une interview, mas em uma entrevista, il peut dire que lui, il ele connaissait pode dizer que conhece la prière de notre a Père oração do Pai Nosso, parce qu'il suivait porque ele estava seguindo sa mère pour aller à l'église sua catholique. mãe para ir à igreja Vous católica. voyez, rien que des mensonges du début
jusqu'à la fin. Não vejo nada além de mentiras do começo ao fim. Et c'est pourquoi même E il é por dit causa que disso, tout ele pasteur diz qui n'enseigne pas la foi prophétique doit être que déchargé. qualquer pastor que não ensina a fé profética deve ser Parce qu'il demitido. fallait endormir les gens afin qu'ils ne réfléchissent pas, même un peu. Sim, porque tivemos que adormecer as pessoas, para que eles não pensem nem mesmo um pouco. Donc, chers frères et sœurs, Então, queridos irmãos e irmãs, j'ai énormément de choses à dire sur Kakou Philippe et son eu tenho message. muito a dizer sobre Caco Filipe e sua Mais mensagem, pour ne pas être long, pour ne pas être du tout long, mas para não ser longo, j'ai juste touché quelques petits eu points. apenas toquei alguns pontinhos, Quelques petits points pour vous dire que Kakou Philippe alguns pequenos pontos para dizer que Caco est Filipe simplement en train de jouer avec está nos apenas vies. brincando com nossas vidas. Donc, quittons cette prison. Então vamos sair dessa prisão. Quittons cette prison. Sair dessa prisão. Vous étiez dans certaines cellules de Você prison estava em alguma cela de prisão. et moi je vous ai fait sortir de là-bas, E eu tirei você de lá. du moins ça, pour plusieurs d'entre vous. Pelo menos isso para muitos de Et vocês. je vous ai amené dans une autre cellule de E eu prison. trouxe você para outra cela de prisão. Donc, je vous ai juste changé de cellule de Então eu prison. acabei de mudar sua cela de prisão. Je vous ai juste changé de cellule de prison. Acabei de mudar sua cela de prisão. Et maintenant que je me rends compte de E cela, agora que eu me dei conta disso, c'est de mon devoir é o meu dever d'attirer votre attention. de chamar sua Parce que atenção. pour plusieurs d'entre vous, c'est moi qui vous ai cherché de vos cellules où vous étiez Pois avant, para muitos de vocês, fui eu quem os buscou das celas que estavam antes, vous amener ici. para trazer-vos aqui. Et alors que je me rends compte, E quando eu me dou conta, j'active votre attention eu ativo sua atenção. et je reste disponible pour répondre à vos questions si vous en E avez. eu continuo disponível para responder às suas perguntas, se você tiver alguma. Et merci, frères et sœurs. E obrigado, irmãos e irmãs.